noite. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, vendo um monte de rostinho bacana de pessoas amigas que me ajudaram nesse processo, entrando também. A minha psicóloga também entrou, a Gabi. Que maravilha, E, e eu fiquei muito feliz assim com o convite. A minha pastora também acabou de entrar. que Vim aqui, maravilha. ó, devidamente paramentada com a minha camisa para a gente poder falar um pouquinho também depois. Com certeza, com certeza. Assim, eu tenho feito convite para as pessoas que têm histórias inspiradoras, que a gente sabe, né? Que são boas pessoas, que estão aí na luta, e cada um com a tua história. Eu adoro histórias. Eu paro todo mundo na rua e falo assim, conta a tua história, como é que você fez isso, sabe? Eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Assim, vou fazer isso aqui no meu Instagram. Eu comecei a chamar algumas pessoas. E há uma semana atrás, mais ou menos, uma menina pegou e comentou nos meus stories que queria que eu falasse sobre luto. E eu até comentei com a Fernanda, eu falei assim, gente, eu só falo do que eu vivo, né? Do que aquilo que eu vivo. E quem me conhece e já me segue há um tempo sabe que aqui é muito verdade, assim. Eu falo assim, não, a gente tem que ser a gente, e eu falo do que eu vivo. E aí chegou a Fernanda na minha frente. Eu fiquei assim, será que eu chamo ou não chamo? Eu chamo ou não chamo? Eu chamo ou não chamo? Chamei e ela aceitou. Eu ouvi a história dela com muito carinho. E assim, gente, é lógico que existe a dor, é lógico que existe a parte triste, mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar que a Fernanda tem hoje para isso tudo. Porque se ela ainda tivesse só no sofrimento, eu ainda não chamaria ela aqui. Porque não é esse o intuito, né? O intuito é mostrar como ela vê isso hoje. Como ela conseguiu olhar de uma forma diferente. E só quem passa pode falar isso. Então, por isso que eu chamei a Fernanda. Então, assim, hoje é um dia que, assim, eu tô muito ansiosa. Tava muito ansiosa. Eu acho que a galera também tava muito Sim. ansiosa por esse momento. E é o que eu te falei. Fala com o teu coração o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Esse Ótimo. espaço aqui é teu e esse espaço é sagrado. Tá bem? Amém. Pode Te falar. agradeço muito, né? Mais uma vez aqui agradecendo o espaço. Eu acho que essa é uma oportunidade, até mesmo para quem nunca passou, né, por um luto de perder um filho ou uma pessoa muito querida, mas para que mesmo quem não passou ouça e aprenda a lidar com quem passa por isso, porque realmente é uma situação muito complicada, né? O que eu queria falar primeiramente é que, na verdade, esse tema, né, como lidar com o luto, a gente não tem uma receitinha de bolo pronta, né? Eu até falei isso com você. É muito do que são as nossas próprias experiências, né? O que existe é uma decisão, né? Eu não digo nem que é uma escolha, eu digo que é mesmo uma decisão, porque a escolha, hoje você escolhe, hoje eu quero tentar, amanhã você já escolhe de novo, não, acho que é melhor eu continuar desse jeito. Mas quando você decide que você quer melhorar, aí já é um pontapé maior, já é uma coisa que se torna mais possível, né? Então, assim, muita gente que tá entrando aí conhece a minha história, tem muita gente bacana aí, mas tem gente também que não conhece, então eu vou contar um pouquinho de como foi, né, o luto na minha vida. É, Eu perdi a minha filha, a Helena. Ela, na verdade, sempre foi o meu sonho. Eu sempre tive o sonho de ter uma filha. E quando eu me casei, o meu marido também sempre teve esse sonho. Ele sempre falava comigo: ai, tomara que quando você engravidar a gente tenha uma menina, porque eu tenho o sonho de ser pai de menina. Ele já tem o João Miguel, né, de um primeiro casamento, mas era o nosso sonho ter uma menina. E aí eu lembro que quando eu engravidei, eu contei, fiz uma surpresa pra ele e tudo, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim: é uma menina. E até o dia de fazer a ultra, eu tinha certeza que era um menino, porque a minha vontade de ter uma filha era tão grande que eu me preparei psicologicamente para que se fosse um menino eu não me frustrasse. Porque, né, era um sonho de muitos anos. E Aham. aí a gente fez um chá revelação, foi aquela surpresa, aquela emoção que era a minha tão sonhada Helena que estava a caminho. E aí, nesse momento, eu me senti muito amada por Deus, porque eu pensei assim, caraca, era um sonho de tantos anos e ele lembrou disso e ele realizou o meu sonho. E aí, ótimo, a gestação foi perfeita, eu passei muito mal durante toda a gestação, mas eu acho que faz parte e me tornou real essa questão da gestação para mim, todo o passar mal. E aí eu lembro que no dia de nascer eu fui com muita, né, muito medo e tudo, mas quando ela nasceu, a minha mãe ainda me mandou um áudio na manhã que ela nasceu, antes dela nascer no caso, e me falou assim, filha, hoje você vai descobrir o amor que eu sinto por você.
porque você vai ter o seu maior amor do mundo. Ih, não sei o que aconteceu, não. Fê? Não sei. Que estranho. Vai, tá conectando de novo, gente. Só aguardar um pouquinho. Voltou? Voltou. Tá. E aí a minha mãe mandou o áudio falando que eu ia conhecer o maior amor do mundo, e aí a Helena nasceu. Quando a Helena nasceu, eu chorei, mas era um choro que eu não sei explicar. E eu fiquei praticamente 48 horas acordada, de antes dela nascer até o, né? Porque eu não conseguia dormir, porque eu olhava pra ela e eu pensava assim, cara, ela é muito linda, ela é muito perfeita, ela é minha. E tipo, é loucura, né? A gente que é mãe sabe. E aí eu lembro que a Helena ela não mamava. Ela não sabia mamar, ela era preguiçosa, só dormia. E toda hora eles iam lá, furavam o pezinho dela para ver a glicose. E aí eles falaram comigo: olha, por enquanto fica tranquila, porque significa que ela tem uma reserva e por enquanto ela não tá precisando. Mas a hora que ela tiver com fome, ela vai chorar e a gente vai tentar novamente. E ela não mamava. E aí eles botaram uma sonda no nariz dela, né, que ia até o estômago, e quando eu vi aquela cena, aquilo acabou pra mim. Porque a partir do momento que você é mãe, você sabe que você não quer que essa criança sofra com nada, né? Então, pra mim, o fato dela não mamar e ter que botar uma sonda pra se alimentar já era o cúmulo do sofrimento. E eu nem imaginava o que né, o que ia vir adiante. E aí eu lembro que eu liguei para minha irmã e falei: olha, Cris, eu tive alta, mas a Helena não teve alta porque ela não mama. Você pode vir ficar comigo no hospital e me ajudar? Minha irmã prontamente levou uma chupeta e foi, porque eu ganhei ela em Friburgo. E aí, minha irmã, a gente ficou, Jana, a madrugada inteira. Botava a chupeta na boca dela, ela chupava. Tirava a chupeta, eu botava o meu peito. E aí a gente ficou nesse processo e ela começou a mamar. E aí, na sexta-feira, a gente teve a alta, né? Na verdade, ela teve alta, e eu lembro que a pediatra me abraçou e falou assim: olha, eu quero te parabenizar, porque você foi muito guerreira. Quando eu saí daqui naquele dia, eu tinha certeza que você não ia conseguir amamentar a sua filha, que ela só ia mamar a mamadeira. Mas eu gostaria de parabenizar porque você lutou para conseguir amamentar a sua filha e você conseguiu. E aquilo, para mim, foi o melhor prêmio do mundo, porque o meu sonho era poder amamentar. Eu sempre achei lindo amamentar. E aí, nesse processo de amamentação, eu achava que eu não tinha leite suficiente, você escuta um monte de coisa, e eu comecei a buscar informações, buscar muitas coisas para conseguir amamentar minha filha. E eu lembro que no primeiro mês, quando eu levei ela na pediatra, a pediatra falou: olha, ela tá com o peso baixo, ela não desenvolveu o que ela tinha que desenvolver, então a gente vai ter que continuar com o complemento, e você continua dando peito, mas dá o complemento mais vezes por dia. E aquilo me matou, né? Porque eu pensei, caramba, eu quero que a minha filha mame o peito, porque eu sei que o leite é importante e tudo. Enfim, foi assim, uma maratona. Quem acompanhou de perto sabe, meu marido, minha mãe, que eu chorava muito porque eu queria amamentar. E aí eu lembro que chegou um determinado momento que o meu leite começou a fluir de forma que quando ela estava mamando em um peito, o outro espirrava longe, assim, sabe? E aí eu me senti realizada, que eu falei, agora tá ótimo, minha filha tá ganhando peso com o meu leite, ela tá mamando. E assim, ela nunca demonstrou nada, ela sempre foi uma menina perfeita, se desenvolvendo normalmente, sorrindo, gargalhando, crescendo, brincando, tudo normal. E eu levava ela no pediatra normal, enfim. Um belo dia, inclusive hoje está fazendo 5 meses do dia que ela passou mal, né? E a gente levou ela para o hospital. Ela começou, foi no dia do jogo do Flamengo, né? E aí eu arrumei ela toda linda de Flamengo, mesmo não sendo flamenguista, meu marido é que é. E eu arrumei ela toda linda para poder, né, satisfazer a vontade do pai. E aí, quando ele pegou ela no colo para tirar uma foto, ela começou a chorar muito. E aí, eu lembro que ele falou comigo assim: pega ela e dá um mamar, porque eu não vou tirar uma foto dela chorando assim, porque senão os meus amigos vão me sacanear que ela não é flamenguista nada. E aí, eu fui dar um mamazinho para ela e ela não quis mamar. E aquilo já me deu o alerta. Opa, não quer mamar, tem alguma coisa errada. Aí eu lembro que eu tirei toda a roupinha dela para olhar, para ver se não tinha nenhum bichinho, se não tinha nada preso, né, no corpinho dela. E ela chorando, chorando, ela nunca teve cólica e eu imaginei que pudesse ser uma cólica. E aí dei umas gotinhas de Luftal e fiquei observando. Só que as horas foram passando e ela não parava. Na verdade, ela parou de chorar, mas começou a ficar assim, gemendo um pouquinho e tudo, né? E aí minha mãe falou: Fernanda, é melhor a gente levar ela para o hospital. E aí, naquele momento, quando a minha mãe falou isso comigo,
me bateu um desespero que eu não sei explicar da onde surgiu, mas eu comecei a chorar muito. É como se naquele momento eu já sentisse que alguma coisa estava muito errada. E aí meu marido ainda falou assim: calma, amor, vai ficar tudo bem, a gente vai levar, ela vai ser medicada e a gente vai voltar. E eu sentia que algo estava errado. Aí eu tremia dos pés à cabeça. E eu falei com a minha mãe: mãe, faz um favor para mim, leva ela no seu colo, porque se eu pegar ela, eu vou deixar ela cair. Porque eu não tô conseguindo controlar o meu corpo. E aí eu lembro que a minha mãe pegou ela, nós entramos no carro e fomos. E nesse meio do caminho, eu lembro que ela tava viradinha assim no colo da minha mãe, virada para mim, e ela me olhava muito, sabe? E eu olhava para ela e eu chorava porque eu queria pegar ela, mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem de pegar minha filha do colo da minha mãe. E aí nós chegamos no hospital, fizemos aquela triagem, né? E mediram a temperatura e tudo. Tava tudo certo. Aí quando a médica chamou, eu falei que achava que ela tava com uma cólica, a médica bateu na barriguinha dela e falou: olha, cólica não é. Nós vamos levar ela para fazer uma série de exames para saber o que é, porque realmente bem ela não está. Mas vamos ver o que pode ser. Aí eu lembro que eles levaram ela para uma maca, né? Para uma caminha e começaram. Vieram muitas pessoas em cima dela. Muitos médicos. Na verdade, tinham duas pediatras, porque era troca de plantão. Então, as duas pediatras vieram e muitos enfermeiros vieram para auxiliar. E eu comecei a ficar muito desesperada, porque, como sempre, aquele negócio de que mãe não gosta de ver o filho sofrer. E aí eu pensei: caramba, vão tirar sangue dela, vão furar ela, vão botar sonda para colher a urina. E eu não queria que ela passasse por aquilo, sabe? Se eu pudesse, eu teria entrado no lugar dela. E eu fiquei muito nervosa e eu não conseguia olhar o que eles estavam fazendo. E eu falava com a minha mãe: mãe, faz um favor para mim, fica ali, olha o que eles estão fazendo, porque eu não consigo. E aí eu lembro que eles tiraram toda a roupinha dela e eu fiquei segurando a roupinha dela na mão, desesperada. E eu não escutava ela chorar. E eu perguntava pra minha mãe: tá tudo bem? E a minha mãe falava: tá, eles estão tirando sangue, eles estão colhendo a urina. E ela só olha pra todo mundo, ela não chora, ela ficou olhando as pessoas, né? E ali eu comecei a entender que o pedido que eu sempre fiz a Deus estava sendo atendido, porque todos os dias à noite eu falava com ela assim: filha, agora vamos falar com o nosso amigão. E eu sempre orava a Deus e falava que eu gostaria que Deus desse muita saúde para minha filha e que ele nunca fizesse ela sofrer. E que eu queria que ela crescesse, fosse uma pastora, uma missionária, enfim, era a oração que eu fazia diariamente para ela. E aí, na hora, eu já fiquei tranquila. Eu falei: Deus está no controle, não vai ser nada demais e tal. E aí, uma das pediatras pediu para fazer um raio-x porque achou que pudesse ter uma pneumonia, por conta da respiração dela estar mais ofegante, né? E aí, quando chegou o resultado do raio-x, a médica chegou para mim e falou assim, muito seca, né? Porque, na verdade, eu acho que eles estão tão acostumados com esse tipo de situação que eles não têm muita empatia. Então, eu lembro que ela chegou para mim, para o meu marido, e falou assim: olha só, o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte: a sua filha tem uma hérnia diafragmática, que nada mais é do que um buraco no diafragma, que faz com que todos os órgãos abaixo do diafragma entrem para dentro do tórax dela. Com isso, o pulmão dela, um pulmão não desenvolveu. O jeito que a sua filha tá, ela tá gemendo porque ela está com falta de ar. Então nós vamos ter que entubar e sedar a sua filha agora, porque se a gente ficar mais um minuto, ela vai dar uma parada respiratória. Já foi a primeira pancada que eu tomei. Aí eu falei: tá, doutora, mas e aí? Ela falou: e aí que isso é cirúrgico. E aqui em Teresópolis a gente não faz esse tipo de cirurgia. Sua filha vai ter que descer pro Rio. E vamos torcer, tá? Porque esse tipo de hérnia só acontecem de duas formas. Ou a hérnia congênita, que é quando a criança já nasce com isso, ou por trauma. Por exemplo, se ela tivesse sofrido algum acidente, que tivesse tomado uma pancada no diafragma, poderia ter acontecido, o que não foi o caso. Então, realmente, ela nasceu com isso. Aí a médica falou comigo: o que me deixa muito apavorada é saber que ela nunca deu nenhum, não teve nenhum sintoma, nunca demonstrou nada. Eu falei: exatamente, a senhora acha que se ela tivesse passado mal ou tido alguma coisa, eu já não teria trazido a minha filha? Até porque eu trouxe ela hoje para o hospital achando que ela estava com cólica. Então, e aí, enfim. Eu não tenho do que reclamar do Hospital das Clínicas, eles foram excelentes, sabe? Correram atrás de tudo, a própria pediatra entrou em contato com o Pronto Baby, que foi o hospital que ela ficou lá na Tijuca, no Rio. E aí, enfim, a minha filha foi transferida 12 horas depois, né, pela ambulância. E aí eu lembro que quando eu cheguei no hospital, eu fiquei do lado de fora, porque eles estavam passando ela para UTI. E ali do lado de fora eu falava: Deus, o que está acontecendo?
Eu quero minha filha de volta porque isso tá estranho. O senhor me deu o meu sonho, como assim? Por que que eu tenho que passar por isso? Cuida dela. E aí a médica da ambulância saiu com um vidrinho na mão, com um brinquinho dela, me entregou e falou assim: "Ah, mãezinha, a gente tirou o brinquinho dela porque não pode ter nada. Inclusive, quando você entrar para visitar, para ficar com ela, você tem que tirar a aliança, brinco, cordão e tudo. E fica tranquila que ela tá bem, ela tá estável, vai ficar tudo bem. Se você precisar de alguma coisa, você pode me ligar e tal." Mas assim, não me deixou telefone nem nada. Depois eu vi que ela me procurou no Instagram, me adicionou e me mandou mensagem por lá. Eu achei isso também um cuidado de Deus, porque ela não tinha obrigação de fazer isso, né? A médica da ambulância, né? Então, assim, eu também me senti cuidada nisso. E aí nós passamos o domingo lá, quando eu entrei no quarto, a minha filha toda entubada, toda cheia de fio, toda, né? E, cara, só quem é mãe sabe o desespero que dá na gente quando isso acontece. Mas, assim, por um lado eu tava tranquila porque eu sabia que ela não tava sentindo dor. Porque ela tava entubada e ela tava sedada, então ela tava respirando bem, ela tava com o oxigênio ok e ela tava dormindo, ela não tava sentindo dor. E aí eu lembro que pra mim uma das coisas mais difíceis foi a questão do amamentar, porque era uma coisa que eu tinha lutado tanto pra conseguir e o meu peito tava tipo enchendo muito rápido, porque ela ficava pendurada no meu peito o dia inteiro. Eu amava amamentar ela. E aí toda hora eu tinha que descer pra ordenhar o peito e aquilo, quando eu enchia um copo descartável toda vez que eu ia ordenhar. E eu tinha que jogar aquele leite fora, um leite tão suado que eu lutei tanto pra conseguir ter, eu tinha que jogar ele fora. E aquilo me destruía muito, você não tem noção. E eu lembro que toda vez que eu ordenhava, eu falava com Deus assim: "Deus, por favor, permita que a minha filha volte para ela poder mamar o leitinho dela, porque o Senhor sabe como tá sendo duro para mim ter que jogar isso fora." Enfim, e aí foi um processo. Ela ficou internada o domingo inteiro, a segunda de manhã. A, a enfermeira falou que a cirurgiã pediatra ia passar lá para conversar comigo. E ela foi conversar, e aí ela me perguntou se eu sabia como ia ser o procedimento da cirurgia. Eu falei que não, ela me explicou, e ela me deu muita esperança com aquela explicação, né? Ela me disse que seria uma incisão muito pequenininha, logo assim embaixo da costela, e por ali eles iam realocar os órgãos dela no lugar. E possivelmente, quando ela voltasse da cirurgia, ela teria que usar um drenozinho para tirar a água do pulmão, para o pulmão poder voltar a funcionar. E, e que ela ainda ia ficar sedada e entubada nesses primeiros dias por conta da dor, mas que depois iam tirando o tubo, né, a sedação e tudo. E quando ela falou aquilo, poxa, me deu uma esperança, porque ela falou de uma forma tão tranquila. E eu ainda perguntei: "Doutora, tem certeza que o pulmão vai voltar a funcionar?" Ela falou: "Vai, pode ficar tranquila. E a cicatriz vai ser muito pequenininha. Possivelmente ela vai querer fazer uma tatuagem depois." Ela ainda brincou assim. Eu falei: "Tomara que ela bote o meu nome, senão eu vou dar uma coça nela." E eu já com muita esperança, né? Fiz um grupo no WhatsApp com os membros mais da família, assim, os mais próximos. E com isso eu contei o que tinha acontecido e me deu muita esperança. E aí nisso meu peito encheu de novo, eu desci para ordenhar, meu marido voltou para UTI para ficar com ela. E enquanto eu estava ordenhando, chegou uma mensagem na minha Bíblia, no meu celular da Bíblia, que eu tenho um aplicativo no celular. E aí era um texto em Isaías 40:11. E esse texto é um texto que me acompanha desde então, que na hora que eu li, me deu mais esperança ainda, que diz assim, eu até anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já anotei ele em tanto lugar. Diz assim: "Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho a ovelha que está amamentando." Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei: cara, Deus vai cuidar do meu cordeirinho, vai pegar no colo e vai estar cuidando. E vai cuidar com carinho de mim, que sou a ovelha que amamenta, né? Então, eu fiquei show. Subi pra UTI e falei com meu marido: "Olha a palavra que Deus me deu, ele vai curar nossa filha. Eu tô com muita fé e tal." E aí, mal sabia que algumas horas depois, o pior ia acontecer, né? E foi exatamente isso. Algumas horas depois, a minha filha desceu para fazer uma tomografia e no meio da tomografia, ela faleceu. Eu presenciei isso, por mais que na hora eu não quisesse acreditar ou entender o que estava acontecendo. Hoje eu entendo que Deus me permitiu presenciar o momento que ela partiu, para que Ele me mostrasse que a oração que eu tinha feito, Ele tinha ouvido, que era para ela não sofrer, né? E aí eu lembro que
Eu tinha saído com meu cunhado e meu marido, porque eles tinham conseguido a chave de um apartamento para a gente poder revezar, enquanto um ficasse na UTI, o outro ia descansar nesse apartamento. E aí, meu cunhado tinha ido levar a gente para conhecer o apartamento e a minha irmã subiu pro quarto. E aí, nisso, a minha irmã ligou pro meu cunhado e falou assim: Rafa, vocês estão voltando porque aconteceu uma coisa estranha, tá acontecendo alguma coisa. Eles me tiraram do quarto. E eu ouvi. Aí eu peguei o telefone da mão dele e falei: o que que aconteceu com a minha filha? Fala agora. Aí ela falou: olha, Fernanda, fica tranquila, ela só subiu um pouco geladinha, porque é muito frio lá onde fez o exame, mas já estão fazendo o procedimento, vai ficar tudo bem. E eu entrei em desespero. Nesse momento eu comecei a falar assim: Deus, pelo amor de Deus, por favor, Deus, por favor. Era a única coisa que eu conseguia falar. E aí, quando eu cheguei no hospital, minha irmã estava sentadinha, orando, e eu falei com ela: fica tranquila, vai ficar tudo bem. E eu entrei e pedi para aferirem a minha pressão, porque eu estava me sentindo muito mal. E a minha pressão estava 16/9, muito alta. E aí a psicóloga falou comigo: olha, você fica tranquila, que eles vão terminar o procedimento e eles vão ligar para cá e você vai poder subir para ver sua filha. Fica tranquila, já deve estar terminando o procedimento. Falei: tá ótimo. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Tinha, assim, muito isso no meu coração. E aí eu fiquei andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e eu só falava: Deus, por favor, a minha filha não, era o meu sonho, o Senhor me deu, por que que o Senhor, né, vai fazer isso? E o meu cunhado voltou para buscar o meu marido nesse meio tempo, e eu lá sozinha com a minha irmã. Aí nisso a minha irmã entrou para ficar comigo na salinha, e eu olhei pelo vidro, assim, da salinha, que era tipo uma janela, né, e vi a médica vindo. E na hora que eu vi a médica vindo, eu pensei assim: se ela ia ligar para eu subir, por que que ela tá vindo? Então, se ela tá vindo, é para ela me avisar. E se é para avisar, não é coisa boa. E aí eu lembro que eu olhei para ela e fiz leitura labial e falei com ela assim: a minha filha não. Aí ela baixou a cabeça assim, como se diz: sinto muito. E nesse momento eu entrei em desespero, porque eu pensei assim: como assim? Ele me deu e ele tá levando de volta? Por quê? Ela só tem 3 meses. E daqui a 4 dias ela ia fazer 4 meses. E todos os meses eu ficava muito feliz. Porque eu pensava assim: esse mês ela vai fazer uma gracinha diferente. No próximo mês ela vai começar a querer engatinhar. E eu contava os dias de levá-la no pediatra para saber qual era o peso que ela estava, se o meu leite estava sustentando. E eu lembro que, de novo, Deus trouxe à minha memória a passagem de Isaías 40:11, e dessa vez ele falou no meu coração assim: eu falei para você que eu ia recolher o cordeirinho nos meus braços, mas eu vou cuidar de você com carinho, porque você é a minha ovelha que amamenta. E ali, naquele momento, eu entrei em choque e eu parei. Eu não conseguia falar, eu não conseguia chorar. Eu travei, eu não conseguia esboçar nenhuma reação. E eu só pensava assim: quando meu marido chegar aqui, o que que eu vou falar pra ele? Que eu perdi a nossa filha, que eu não consegui. E aí, quando ele chegou, eu lembro que ele me olhou pelo esse mesmo vidro e ele começou a chorar muito. E aí ele entrou e eu pedi desculpa pra ele por não ter conseguido, né, cuidar da nossa filha. E aí a médica veio pra falar comigo o que que tinha acontecido, né, pra explicar. E eu falei pra ela que eu não queria saber o que tinha acontecido com a minha filha, porque o meu medo era que ela me falasse alguma coisa que me ferisse no sentido de saber que ela sofreu. E aí eu não deixei ela me contar. Eu sei que ela contou pro meu marido e depois de um tempo eu perguntei a ele, e aí ele falou comigo que o que eles falaram é que no transferir ela de uma maca para outra, os órgãos que estavam no tórax apertaram o coração e ele parou de bombear, e aí foi uma parada cardíaca e ela faleceu. Enfim. E aí eu lembro que quando eu saí de lá, eu fiquei com aquilo assim. Aí eu liguei pro meu pai foi buscar a gente e olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A pior coisa do mundo é você entrar com seu filho em um lugar e você sair de lá sozinha. E assim, eu optei por mim que eu não queria ver minha filha morta. A médica falou comigo: olha, ela já tá arrumadinha, ela já tá aqui num quarto do lado, se você quiser ir lá se despedir. E eu lembro que eu olhei pra ela e falei assim: não, eu já me despedi da minha filha hoje de manhã. Quando eu entrei no quarto de manhã,
Eu fiz carinho nela, penteei o cabelinho dela e cantei as duas musiquinhas que ela mais gostava, que era a da Dona Aranha. Enfim, e eu cantei pra ela e falei pra ela: filha, vai ficar tudo bem, a mamãe tá aqui. E o papai vai chegar daqui a pouco e a gente vai cuidar de você e vai ficar tudo bem. E aí eu não quis me despedir da minha filha porque eu tinha certeza que quando eu lembrasse da minha filha, a memória que ia ficar ia ser a memória dela morta. E eu não queria o corpo frio da minha filha nos meus braços. Porque ela sempre foi muito risonha. E toda vez que eu pegava ela no colo, eu brincava muito com ela. Então, assim, a primeira gargalhada dela foi comigo, sabe? E eu não queria ter a lembrança dela morta. Então eu não quis ver, eu não fui ao velório, eu não fui ao enterro, e foi uma decisão que eu tomei no momento da razão e que eu não me arrependo. Mais pra frente eu vou até falar um pouquinho sobre isso. E aí, quando nós saímos do hospital e ficamos ali esperando aquela questão da funerária e tal, minha irmã falou: pode ir embora, porque eu vou resolver tudo pra você, você não precisa passar por isso. E aí eu tinha tomado um calmante que me deram no hospital, e uma das coisas tremendas assim que aconteceu também, em momento nenhum eu questionei a Deus ou culpei a Deus ou me revoltei com Deus. Isso eu acho que, não sei, e eu achava que eu conhecia Deus, sabe? E eu só fui conhecer ele depois. Mas o pouquinho que eu conhecia, eu já entendia que ele tem o poder de tudo e que se ele não fez, era a vontade dele não fazer. E aí eu lembro que a minha madrasta, né, me abraçou e falou comigo assim, chorando: eu nunca vou desculpar a Deus por ele ter levado a nossa princesa. E eu falei pra ela assim: nunca mais tu fala isso comigo, porque Deus me deu a minha filha e ele quis levá-la de volta. E bendito seja o nome dele por isso. Eu sei que é uma coisa dura de se falar, mas é verdade, porque quem sou eu? Ele confiou ela a mim e o que eu pude fazer por ela nesse período eu fiz, sabe? A confiança que ele depositou, eu tenho certeza que ele se orgulhou do que eu fiz por ela nesse período. Eu não tenho nada que eu me arrependa de não ter feito ou de ter feito errado. Pelo contrário. E aí, nesse processo, eu lembro que um dia eu recebi uma frase que mudou todo o meu pensamento em relação a tudo isso que aconteceu lá no hospital. Que diz assim: quando o oposto da sua oração ocorre, a sua oração não foi ignorada por Deus. Ela foi considerada, mas foi recusada pelo seu bem supremo. E aí a gente vai pensar assim: poxa, mas nosso bem supremo, saber que Deus levou a minha filha, eu não sei o que que Deus tem com isso, sabe? O que eu sei é que ele trouxe a Helena para me ensinar muita coisa. Ela me ensinou a ser mãe, ela me ensinou a ser um ser humano melhor, ela me ensinou o que que era o amor, que eu não conhecia, sabe? Um amor assim, sem fronteiras. E ela me ensinou a conhecer a Deus de verdade, a amar a Deus de verdade. E eu entendo que com isso eu vou poder ajudar outras pessoas. Então, assim, eu resolvi ressignificar isso dessa forma, sabe? Mas é claro que a coisa é traumática, né? E com isso eu desenvolvi um transtorno de pânico e ansiedade pós-traumático. Que quando eu fui para casa, eu fiquei dopada nesse processo. Quando eu cheguei em casa, já tinha tomado um calmante, me deram mais calmante, e todas as vezes que eu acordava, me davam mais calmante. E para mim isso foi ótimo. Eu não tive escolha sobre isso, simplesmente me davam os calmantes. Mas para mim foi muito bom, porque eu fiquei dopada de segunda noite até quinta de manhã, que foi quando eu voltei a mim e tipo comecei a tomar as minhas decisões, porque até então as pessoas vinham me visitar, eu conversava normal, contava tudo, mas eu não lembro, né? Tem uma grande amiga minha, a Ravena, nem sei se ela tá assistindo, que ela veio aqui praticamente todos os dias na minha casa e me deu comida na boca, sabe assim, praticamente me deu banho e eu não lembro dela vindo aqui. Então, uma das coisas, assim, que eu acho que nesse primeiro momento a gente tem que ter é a questão do ouvir a voz da razão mesmo. Desligar um pouco as emoções. Porque as emoções nesse momento estão muito afloradas. E aí você precisa buscar dentro de você a voz da razão que vai te dizer o que você tem que fazer. Muita gente me pergunta assim: mas você não se arrependeu, não, de não ter visto a sua filha, de não ter se despedido dela? Não, eu não me arrependi. Na hora, eu analisei assim. Foi o que eu falei. Se eu ver a minha filha morta, eu vou ter essa lembrança para sempre. E eu não quero. Eu quero ter a lembrança da minha filha sorrindo e gargalhando para mim. Então é uma escolha que eu preciso fazer e tem que ser assim. Você não tem muito tempo.
Então eu desliguei a emoção naquele momento e liguei a razão. Isso é uma coisa que de fato a gente tem que fazer nesse momento. É muito difícil, né? Porque qualquer coisa, qualquer decisão que você tome vai te causar uma ferida. Pode ser que daqui a alguns anos eu me arrependa disso. Mas eu acredito que não. Não, não me faz mal. Tanto que quando eu vou até ao túmulo dela, não me faz mal. Porque eu acho que se eu tivesse presenciado aquilo, me faria. Hoje, quando eu vou, não faz. Não me faz esse mal, né? E uma outra coisa que eu aprendi nesse processo também é que você tem que fazer o que você quiser fazer. E se você não quiser, você não faz. Isso quem me ajudou foi a minha psicóloga, a Gabi. Um beijo, Gabi. Se não fosse essa mulher na minha vida, eu já nem sei o que seria. E assim, é Porque, muito importante nesse momento um acompanhamento de um profissional, um sim, psicólogo, se necessário, um psiquiatra. sim, sim. Porque, gente, é uma pancada. Assim, quem é mãe, porque lidar com luto é complicado já. Agora, eu acho que mãe e filho, pai e filho é muito, muito mais pesado. Então, assim, não tenham vergonha de procurar uma ajuda profissional mesmo, sabe? Vá lá Exato. e peça ajuda mesmo. E assim, a Gabi realmente na minha vida foi um presente, porque eu tinha passado por duas situações muito traumáticas com psicóloga. A psicóloga do hospital, que deveria ter me dado um apoio, foi extremamente louca comigo, sabe? E depois disso eu fui numa consulta também, numa outra, e a louca virou pra mim e eu falando, né, que eu não conseguia ir no meu apartamento porque eu olhava o quartinho da minha filha que eu queria tanto decorar e não consegui decorar e, enfim, aí ela virou pra mim e falou assim: "Por que que você não decora então o quartinho agora?" Aí eu falei com ela: "Será que é porque eu não tenho mais a minha filha?" Sabe? Umas coisas que você também tem que ter cuidado com o que você fala. E eu traumatizei e falei, eu não vou procurar mais psicólogo, isso não vai poder me ajudar, só tá me piorando. E foi quando eu conheci a Gabi no Mãe com Asas, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas assim, a Gabi, ela me ajudou muito a me organizar de novo, sabe? E eu falava muito isso pra ela, eu falava, cara, eu me sinto culpada por não falar, por exemplo, quando as pessoas chegavam pra mim e me perguntavam o que tinha acontecido com ela. É, eu não queria falar, naquele momento eu não queria, mas eu achava que se eu não falasse com a pessoa poderia ficar chateada, ou, poxa, se tá me perguntando é porque tá se preocupando, mas não. Muitas vezes as pessoas te perguntam por curiosidade, não porque está se importando com você. E aí a Gabi me ensinou isso, ela falou, Fernanda, você tem que fazer o que você quer fazer. Se você não está bem para falar, você vai falar, olha, você não me leva mal não, mas eu não tô afim de falar sobre isso agora. E quando ela falou isso comigo, parece que, tipo assim, abriu meu horizonte. E eu falei, tem certeza, Gabi? Ela falou, absoluta. Pode ir que eu tô te dando esse respaldo. E aí eu falei, cara, sério, muito obrigada por isso. E foi exatamente assim que eu comecei a lidar com isso. Porque assim, o novo, depois que você perde e que você volta assim, né? É muito complicado, porque eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de dormir, porque eu sabia que dormindo eu ia sonhar com ela. E normalmente os sonhos que eu tinha com ela eram sonhos de que eu tinha ela viva no sonho, mas que ela ia morrer. E eu tinha que aproveitar o máximo que eu pudesse com ela no sonho por dois motivos. Primeiro, porque eu sabia que eu estava sonhando e que só lá eu ia ter ela de novo. E porque ela ia morrer em algum momento. Então eu tinha medo de dormir e tinha medo de acordar. Porque quando eu acordasse, eu sabia que eu ia olhar para o lado e ela não ia estar do meu lado. E eu tinha medo de tudo, gente. E o principal medo que eu tive foi o medo de ter outro filho. Porque eu pensei assim, se foi uma má formação no diafragma, é, pode ser que aconteça de novo, né? E aí eu comecei a virar e comecei a perguntar a um monte de médico, a um monte de gente. E aí alguns médicos me pediram para de repente procurar um geneticista para poder ver, né, o mapeamento genético lá meu e do meu marido para saber se isso poderia acontecer de novo. E aí eu pirei mais ainda, porque eu falei, caraca, agora eu tô com um abacaxi para descascar. Porque se eu for nesse geneticista e ele falar comigo que eu tenho alguma coisa, ou é uma probabilidade de, sei lá, 20% de acontecer de novo, eu não vou querer mais ter filho. Mesmo que a probabilidade fosse baixa. Então, se eu não for no cara e engravidar de novo e perder de novo, sofrer com isso de novo, como é que vai ser? E eu pirei, nesse momento eu pirei. E aí, mais uma vez, eu recebi uma frase que fechou muito isso, sabe? Que diz que talvez não pare de doer agora, mas amanhã, sim, amanhã, pois você ainda tem um futuro, apesar de achar que nesse exato momento não tem. E lembre-se, sentir medo é tão humano quanto sentir amor.
E essas pequenas frasezinhas que eu ia vendo no Instagram de um, recebendo de mensagem de outro, ia me dando uma força, sabe? E aí eu falei, cara, então vamos lá, vamos organizar as coisas, porque o que eu vou fazer? Mas o medo, Jana, é uma coisa que ele acorda juntinho com você, sabe? E aí eu lembro que a minha irmã falou comigo, olha, Fernanda, você não tá bem, é melhor você ir no, já que você não quer ir no psicólogo, vamos num psiquiatra, porque eu acredito que ele pode te ajudar. E aí fui, comecei a tomar antidepressivo, mas um belo dia eu decidi que eu não queria mais continuar, que as outras pessoas que ficaram não tinham importância pra mim, mas que a minha dor era maior e que então eu não queria. E aí eu resolvi ficar deitada na cama, não queria mais tomar banho, não queria comer, não queria nada, querendo me entregar mesmo a uma depressão. E aí eu comecei a entender a depressão, porque antes a gente tem muita mania de apontar o dedo pro outro, né, que tá passando por isso, e achar que às vezes é uma frescura, principalmente quando a pessoa se corta. Ah, tá querendo chamar a atenção, tá se cortando porque quer chamar a atenção. Gente, é real. Aqui, a casa que eu tô morando hoje, ela tem uma textura na parede que é como se fosse um chapisco, uma paredinha de chapisco. E eu deitava na cama e eu olhava para a parede e pensava assim: eu vou me raspar inteirinha nessa parede, de frente e de costa, até eu sangrar, até eu ficar em carne viva, para ver se a dor física que eu vou sentir cala a dor psicológica que eu tô sentindo. Porque a dor psicológica eu não tenho acesso, eu não tenho um remédio que eu tome e ela cale na hora. Mas a dor física você tem. E aí eu comecei a entender que as pessoas que se ferem é por isso, sabe? Porque quer calar aquela dor tocando numa dor real, sabe? E a questão do suicídio também. Eu lembro que às vezes eu olhava e pensava assim, gente, a palavra de Deus diz que, né, os suicidas não herdarão o reino dos céus. E aí eu comecei a pirar e pá. E eu falei, mas se eu morrer, cara, se eu me matar, eu não vou encontrar minha filha. Mas é muito real, porque você quer acabar com essa dor, sabe? E eu lembro que um dia minha irmã falou assim comigo, ela falou, minha irmã, eu te amo muito, mas eu penso que se fosse para você conseguir descansar dessa dor, se Deus te levasse, eu sei que era Deus que ia te levar. Sabe assim, para tu ver o desespero que as pessoas em volta ficam também, de te ver sofrer por uma situação. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ver as pessoas com muito mais empatia, principalmente as pessoas que têm a coragem de dizer que está sofrendo de depressão, sabe? Porque eu senti na minha pele, eu não me afundei numa depressão, mas eu passei ali, sabe? Nas ondas dela e decidi que eu não queria me afundar nisso. E aí veio mais uma situação complicada, que é aquela questão da rotina, de você voltar à sua rotina, de você voltar a trabalhar. Tinha um mês e pouquinho que a minha filha tinha partido e eu precisava voltar a trabalhar. E assim, eu quero deixar aqui meu agradecimento também para as minhas patroas, que sempre foram muito presentes nesse processo comigo. E elas foram um presente também, porque eu lembro que quando eu cheguei lá, no dia que eu voltei a trabalhar, elas me perguntaram se eu já estava pronta para voltar, porque se eu não tivesse, que elas iam ver como é que ia fazer e tudo, sabe? Uma empatia mesmo. É claro que se a gente parar para pensar, vai falar, ah, lógico, era o mínimo. Não, mas pensando como empresa, né, é muito difícil. É muito difícil. E aí, no dia que eu voltei a trabalhar, eu fui primeiro no psiquiatra de manhã e ele me deu um atestado de 15 dias e falou: olha, eu te aconselho a não voltar hoje. Você fica esses mais 15 dias em casa e tomando seu remédio. E quando passar os 15 dias, você volta, porque eu acredito que você já vai estar melhor. O remédio já vai estar fazendo efeito e você já vai estar melhor para voltar. Porque eu também trabalho numa escola. Então você imagina, lidar com criança, lidar com visita de pai, com bebê, visitando a escola para colocar. Então é uma realidade que não tem muito para onde correr, né? E eu lembro que eu botei o atestado dentro da bolsa e fui pro trabalho. Quando cheguei lá, minha patroa me perguntou: você já tá pronta para voltar? Eu falei: tô. Aí ela, você quer falar alguma coisa e tal? Eu falei, quero. A única coisa que eu quero te pedir é que no Dia das Mães eu quero faltar. Eu não quero ver a apresentação de Dia das Mães, mas de resto eu tô aqui. Eu sei que vocês vão precisar, começo, né, volta às aulas é uma situação que precisa e tudo, então eu quero voltar. E com o meu atestadinho de 15 dias na bolsa. E todos os dias que eu acordava, eu falava assim, cara, mais um dia que eu vou vencer, mais um dia que eu vou vencer. E acabou os 15 dias passando e o atestado ficou na bolsa, sabe? Eu consegui não precisar falar que, ah, não, eu não vou voltar porque eu tô com um atestado e eu preciso ficar em casa. E foi uma coisa que a minha irmã falou. Ela falou, Fê, você precisa lutar, porque o atestado você tem. Se você for e ver que não tá sendo bom, você para. Mas, se você for e ver que está sendo bom para você ocupar a sua mente,
Porque quando eu ficava em casa, a minha mente ociosa só pensava nela. Nela viva, nela morta, sabe? Mesclando aqueles pensamentos e era uma crise atrás da outra. Aquelas crises terríveis de ansiedade com pânico misturado, sabe? E na escola eu tive algumas crises assim, e eu fugia, levantava, ia para um cantinho, e quando eu via, tinha 3, 4, 5 meninas atrás de mim. Aí eu vim aqui rapidinho te dar um beijo e dizer que você não tá sozinha, sabe? Então isso me dava muita força, e por isso eu queria estar lá. Porque eu sabia que se eu precisasse, elas iam estar comigo. E aí, com essa história toda, eu desenvolvi uma teoria. Porque eu acho que desenvolver teorias nesse momento é muito importante. Eu desenvolvi a teoria do viva o luto para não viver de luto, né? Perfeito. Porque você viver o luto não tem jeito, você tem que viver, porque não adianta você se privar. Eu conheço uma menina que falou que quando a irmã dela morreu, ela se privou de viver esse luto, porque ela pensava assim, como que eu vou sofrer se a minha irmã sofreu tanto, né? E o meu sofrimento nem vai se comparar com a dor que ela sentia, com o sofrimento que ela sentia antes de morrer. E aí, 8 meses depois, ela começou a viver um luto tardio. E hoje ela não consegue abandonar o remédio, ela pira de vez em quando, sabe? E aí eu acho que assim, a gente tem que viver o luto sim, para não precisar viver para sempre no luto, né? E aí, como eu falei da minha irmã, ela foi fundamental nisso, nessa parte para mim, porque quando eu decidi que eu ia ficar na cama direto e que eu não ia sair da cama mais, que eu ia esperar, né, a depressão me matar, ela sentou um dia comigo e falou muito simples assim, ela falou: "Olha, a gente tá aqui porque a gente te ama e a gente quer te ajudar, mas a gente não vai conseguir te ajudar se você não quiser ser ajudada. Então você precisa decidir isso. E se você falar comigo assim, tudo bem, eu quero ir hoje, me ajuda a tomar um banho, me ajuda a comer alguma coisa, amanhã você falar comigo, me ajuda a ir não sei aonde, eu vou estar com você a hora que você quiser, na hora que você quiser, para fazer o que você quiser. Mas se você não quiser, a gente não pode te obrigar." E aí eu comecei a pensar e falei, tem uma hora que a gente tem que escolher, né? O que que a gente vai fazer. E eu gostava de me vitimizar. Porque era bom, né? Você se vitimiza e as pessoas têm pena de você, te paparica e tal. E eu acabava sempre trazendo aquelas coisas ruins pra mim. E aí eu resolvi que não, que depois que a minha irmã falou isso, era hora de parar de ficar sofrendo e não sofrendo, porque eu sofro até hoje a falta dela, mas de ficar, tipo assim, trazendo esse sofrimento à tona toda hora. E aí eu desenvolvi outra teoria, que é a teoria do eu luto. Porque a palavra luto é o verbo lutar em primeira pessoa, né? Então, eu luto. O luto é isso, eu lutar todos os dias. Por exemplo, se eu quiser ficar afundada na depressão, eu vou lutar para continuar afundada na depressão. Mas eu preferi lutar para passar pelo luto e tirar coisas boas disso, sabe? Comecei E a outra pensar coisa nisso. também, né, Fernanda? Tinha mais pessoas sofrendo. Meu Sim, marido estava sofrendo também. muito. A mãe, Sim, os pais. todo mundo. E foi uma coisa que a minha irmã falou comigo. Ela falou: você tem que entender que o Wanderson, meu marido, tá sofrendo o mesmo que você tá, porque ele também perdeu a filha. Só que ele tá se fazendo forte porque ele tá vendo você se afundar. E isso não é justo com ele. Ele também precisa ter o momento dele de luto, Não, e uma né? hora ele ia também explodir. Porque É, a pessoa não aguenta por muito tempo isso. Na verdade, é mais ou menos o que está acontecendo agora. Ele foi forte tanto tempo por mim, que agora que ele está vendo que eu estou me reerguendo, parece que ele está se permitindo sofrer agora, né? E assim, eu super respeito e entendo isso, mas foi o que eu falei com ele. Da mesma forma que você me ajudou, eu também estou aqui. Se eu puder te ajudar de alguma forma, né? Enfim. Mas ele também tem que querer, ele também tem que lutar, né? Não tem jeito. Cada um tem que Cada um tem fazer. o seu processo, né? Exatamente. E aí eu comecei a colocar na cabeça que, beleza, eu vou lutar porque ainda tem esperança. Porque assim, Jana, eu fiquei 2 dias direto pedindo a Deus para ele não levar a minha filha embora, né? De sábado para domingo, de domingo para segunda, e Deus levou. E eu pedi incessantemente para ele não levar. Em 2 dias ele levou. E aí eu fiquei durante 2 meses, todos os dias, pedindo para ele me levar. Eu pedia na cara grande, eu falava, Deus, me leva porque eu não tô aguentando. Tá, eu sei que as pessoas vão sofrer, ok, mas eu não estou aguentando, então o Senhor me leva. E ele não quis me levar, né? E um dia ele falou muito claramente ao meu coração, ele falou, olha, se você não parar de me pedir para te levar, eu vou endurecer o seu coração igual eu fiz com o faraó. Porque se eu não levei você, é porque algum propósito tem. Você precisa entender e aceitar.
E aí, naquele momento, eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, se com Deus tá difícil, imagina ele endurecendo meu coração. Como é que vai ficar, né? Aí eu vou pirar de vez. E aí eu falei, não, beleza, então vamos ter esperança, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não veja um futuro, vamos crer que existe um propósito para isso tudo, né? E aí é quando eu falo que Deus realmente foi a minha força nesse momento, né? E não é que eu seja uma crente bitolada, não é isso. Ele foi a minha força através de muitas coisas que ele formou, sabe? E, por exemplo, em Jó, né? Em Jó diz que, o próprio Jó diz, né? Que ele conhecia Deus de ouvir falar, quando ele passou por toda aquela tribulação. E aí, na tribulação, ele passou a conhecer um Deus que os olhos dele via. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu poderia ter me revoltado. Eu costumo brincar que Deus é muito doido, porque eu poderia ter me revoltado e pirado e, tipo assim, tudo que ele fez meio que foi em vão. Fernanda se revoltou e já era. Mas não, pelo contrário, eu comecei a enxergar que vai ter alguma coisa boa no final disso, né? E eu comecei a amar a Deus de uma forma diferente, comecei a enxergar ele de uma forma diferente. E a palavra dele diz em Tiago que a gente, né, não se enganem, não sejam apenas ouvintes da mensagem, mas a ponham em prática. E aí foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a ler muito a Bíblia, comecei a orar e comecei a pedir força em Deus e estratégias em Deus para eu conseguir passar por aquilo. E aí, como ele é um Deus criativo, né, ele começou a me dar várias estratégias. A primeira foi ir no psiquiatra, porque antes a gente tem muita gente que tem esse preconceito, né, de que quem vai em psiquiatra é maluco. E eu, na cara grande, fui, mas eu fui bem sincera com o meu médico. Eu falei, olha, eu tenho esperança de um dia ter mais filhos, não sei se vou querer, mas pelo sim, pelo não, vamos dizer que sim. E eu quero que o senhor me dê algum remédio fraco que eu consiga desmamar ele com facilidade. Eu não quero ficar presa numa tarja preta que nunca vou conseguir desmamar. E aí, isso foi um primeiro passo, assim, que ele falou, pô, legal, isso é uma atitude bacana sua, de quem não tá aguentando, mas espera um futuro, né? Tem uma E aí, esperança, né? sim, sim. E aí depois foi o grupo Mãe com Asas, que eu soube através do meu irmão, e aí, por acaso, conseguiu o contato da Cíntia, né? Que é a Cíntia e a Andréia, acho que montaram o grupo. E aí eu comecei a frequentar o grupo, mas assim, com um certo preconceito, né? Por conta das psicólogas que eu tinha te falado. Eu falei, cara, como é que vai ser aquele monte de mãe falando coisa triste? Eu já tenho a minha dor. E para minha surpresa, foi muito é, um bálsamo assim mesmo, sabe? Porque você ouvir a dor da outra pessoa te faz entender que você não tá sozinha nessa, entendeu? E te faz, e te mostra também que, poxa, aquela pessoa também tá precisando. Às vezes ela tá precisando mais do que você naquele momento. Hoje eu tô bem e ela tá mal. Pode ser que amanhã eu esteja mal e ela esteja bem e ela precisa do meu abraço, né? Precisa da minha força. Então, esse grupo começou a trazer para mim toda a teoria que eu precisava para começar a botar em prática, né? E as psicólogas, elas são maravilhosas. São duas Gabis, né? E a Silvia. E elas estão ali sempre para dar esse respaldo pra gente, né? E assim, quem perdeu o filho e precisa mesmo desse apoio, às vezes não conhece o grupo, né? A gente se reúne toda terça-feira, agora com a quarentena não, mas normalmente a gente se reúne toda terça-feira. Se eu não me engano, eu já até esqueci se é 7 ou 7h30, ali naquele prédio da paróquia de Santa Teresa, em cima da foto de Santa Teresa, no terceiro andar. Então, assim, todas as E mãezinhas que já assim, perderam. quem perdeu alguma pessoa e tá em luto e tá com dificuldade, pode ir lá para conseguir acessar outro grupo de... Não, por enquanto não. Na verdade, esse grupo é específico para mães que perderam filhos, tá? Entendi. E aí, é exatamente isso. Você perdeu um Mas, gente, filho. se você não perdeu o filho, perdeu alguém, tá difícil, procure algum grupo que te encaixe. Se una a pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Se conectem com pessoas. Assim, não fica sozinha, não. Não fica sozinho, Sim. não. Exatamente, isso é muito importante, né? E aí no grupo, e o legal lá do grupo é que uma vez por mês a gente faz o encontro da família. Então a gente pode levar, no caso eu levo meu esposo, minha mãe, minha irmã, eu levo um monte de gente, minha sogra, porque eles também estão passando por isso. Não é porque eu sou a mãe e perdi a minha filha que a minha dor é maior. Cada um tem a sua dor. Isso é uma coisa que eu aprendi, que dor é dor, né? E o luto não é só quando você perde uma pessoa. É quando você, por exemplo, trabalha muito tempo num emprego que você ama e você perde o emprego.
você vai ficar com a falta daquilo. Isso também é um luto, né? Então existem várias formas de luto. E eu acho que o falar, o botar pra fora é muito importante. E aí um dia eu pensei nisso, falei assim, já sei. Da mesma forma que as psicólogas lá no grupo ficam observando a gente, eu comecei a observar elas. E falei, cara, a Gabi tem um jeito que me agrada, eu vou ver se ela consegue me atender particularmente. E foi quando eu comecei, a gente teve algumas consultas, assim, né? Eu e ela apenas, e, cara, ela abriu a minha mente para muita coisa, para eu conseguir lidar com isso. Eu sou realmente muito grata a ela, né? E aí, a partir disso, eu comecei a ver coisas que eu poderia fazer para ocupar a minha mente e não ficar de novo com aquela mente ociosa, né? Então, assim, eu comecei a me envolver com coisas na igreja, por exemplo, a gente tem um curso que se chama Mulher Única. E eu falei, cara, eu tô destruída, eu tô andando me arrastando, mas eu vou me envolver porque eu aprendi que a partir do momento que você cuida de outra pessoa, Deus está cuidando de você. Então, vambora. Entendeu? Se eu tô aqui, alguma coisa tem, vambora. Aí me envolvi no curso, né? Aquilo que foi falado aqui na live da Lilian, né? Que ela estava falando sobre a dança, música, dança, tudo isso, né? Você Isso tem que que. gosta, né? Faz sentido para você e você se sente bem. Exatamente. Perguntaram aqui, Fernanda, Mano. quando você deu a sagnada e passou a lidar com isso de um jeito melhor. Eu acho que foi a tua irmã, né? Deu Sim. esse estalo assim na tua cabeça, aquela história da tua irmã. Importante porque Exatamente. você caiu em si e falou assim, vou levantar. Eu não sei que Eu, horas são, acho que faltam 10 minutos. uhum. Faltam 10 minutos, ainda tem tempo. Tá. Foi exatamente isso, porque eu vi que eu não podia ser egoísta, né? Porque muita gente também estava contando comigo e não queria me perder também. Foi quando eu dei o estalo de querer por mim e pelos outros também. Você também tem que procurar um significado, né? Tem gente que perdeu um filho, mas tem outros filhos. Não é justo você ficar vivendo esse luto sempre, porque você tem outros filhos ainda. Claro, você vai ter sempre essa lembrança, essa saudade, mas você precisa viver pelo outro também, né? Por quem Eu significa. acho que tem uma diferença de dor e sofrimento. Dor você vai sentir Uhum. por resto da vida. Toda Sim. vez que você lembrar dela, toda vez que você lembrar, você vai sentir dor. É igual a gente tá aqui falando agora, mas há pouco a gente estava chorando. Se tu continuar, você vai chorar, chorar, chorar. Isso você vai sentir. Agora, sofrer, ficar em sofrimento, aí é isso que a gente tem que procurar não ficar, porque dor vai sentir. Exatamente. E assim, foi o que a Jana falou, você tem que procurar coisas que você goste. Existe arte terapia, eu amo arte. Então, assim, a Aline, que é uma psicóloga, a Aline Serena, ela é ótima. Ela, lá no grupo Mãe com Asas, e ela atende particular também. Ela tem muitas coisas bacanas. Essa parte de arte terapia me ajudou muito a conseguir botar algumas coisas pra fora, sabe? Então, assim, você tem que procurar. Tem uma coisa que eu tenho Aqui, feito estão também. perguntando aqui também se a Gabi atende fora qualquer tipo de pessoas que participaram disso. Acredito que sim. Tiver. Porque ela é Gabi, psicóloga. se você tiver aqui, Gabi, coloca teu Instagram, porque aí a galera te procura, tá? Isso. Pra você E depois, se ajudar quiser. essa galera. E depois, se quiser mandar também no meu particular mensagem, eu passo o Se mandar para contato. mim também, dou um jeito de mandar para Fernanda, tá? Então, assim, Tem, tanto tenho, chama a mim ou a Fernanda, a gente consegue. eu tenho Pode continuar. contato também. Eu tenho contato também da Aline, que é essa arte terapeuta, que ela é maravilhosa. Eu não consegui fazer uma aula, uma terapia particular com ela, mas toda vez que ela vai no nosso grupo é muito bom, assim, sabe? Eu comecei a fazer também lettering através de um curso online que tem me ajudado muito a colocar pra fora, tá vendo? Esses quadrinhos que a gente vai fazendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar alternativas para ocupar a nossa mente, não deixar ficar ocioso, né? E tem que tomar cuidado também um pouco com a questão da religiosidade, né? Porque, é lógico, no meu caso, eu pedi ajuda a Deus. Mas se eu focasse muito nessas coisas de que, caramba, Deus levou a minha filha porque eu pequei, porque, sei lá, pelo meu pecado, ou porque eu não perdoei fulano. Cara, Deus é muito mais que isso. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Primeiro que ele jamais levaria minha filha para me punir.
ele teria feito alguma coisa diretamente comigo. Ele não usaria a vida de outra pessoa para isso, sabe? Então a gente tem que tomar um pouquinho esse cuidado. E quando a gente fala que Deus é amor, ele realmente é. Então ele jamais também faria uma coisa dessa. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. Porque muita gente se culpa, e eu me culpava muito por essas coisas. A Gabi também me ajudou a entender isso, que nem tudo é minha culpa, porque eu não sou tão gostosona assim. Gente, né? chama a Gabi. A Gabi entenderam, né? Que a Gabi Cara, poderosa. ela é maravilhosa, sério. E olha que eu falo pra caramba, hein? Ela quase não falava, mas ela me ajudava a entender muitas coisas. Então, eu acho que esse é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Deus, ele vai ajudar com certeza absoluta. Mas a gente tem que ter o cuidado mesmo dessa religiosidade, porque a religiosidade mata, né? Mata a fé, mata tudo e te faz perder essa conexão mesmo com Deus. Porque se ele é um Deus bom, como que ele faria tanta maldade, né? Se a gente for parar pra pensar. Agora, uma coisa que eu gostaria também de colocar é o que você não deve falar ou fazer para uma pessoa que está em luto. Porque eu passei muito por isso e eu tinha vontade, às vezes, de dar um soco na cara das pessoas, porque eu sou um pouco dessas, mas eu me segurei. Então, por exemplo, a pessoa tá te vendo chorar e fala assim, cara, seja forte. Eu já mandava merda. Pois é. A pessoa olha, tudo lá chorando, sofrendo, com saudade, a pessoa, cara, tem que ser forte, cara. Ela tá bem, Fernanda, ela tá num lugar melhor. Ok, mas ela tá num lugar que eu não tenho acesso agora. Eu tô sofrendo. Eu queria minha filha, eu queria amamentar minha filha, então você me dá licença de eu chorar, né? Outra coisa que as pessoas têm muita tendência de falar, cara, tu tem que ser forte por fulano. Tá bom, deixa fulano correr atrás da força dele, me deixa sofrer o meu momento. Quando eu estiver melhor, talvez eu seja forte por fulano, mas agora eu não estou sendo nem pra mim, que dirá pra fulano, sabe? Vai cair em 2 minutos, mas a gente volta, tá, galera? Ela vai terminar a live, eu vou colocar para salvar, e aí, salvando, eu volto com a live, tá bom? Tá. Pode ir falando, quando cair, caiu. Mas aí Tá. as pessoas todo mundo já sabe que é só voltar. Tá ótimo. E aí, outra coisa aqui também. Muita gente falava assim comigo, ai, Fernanda, eu não sei o que falar pra você, por isso é que eu não te visitei, por isso que eu não fui aí. Ok, se você não tem o que falar, não fala. Mas às vezes um abraço fala mais do que 1000 palavras, sabe? O fato de você estar presente, a palavra presente já não é à toa, né? Quando todo mundo recebe um presente, não fica feliz, não se sente amado, né? Se sente acarinhado. E o estar presente é isso. Então, muita gente que eu precisava que tivesse comigo nesse momento não apareceu, não me deu uma palavra. Tem gente que até hoje nunca falou comigo sobre isso. E isso me feriu de verdade, sabe? Hoje eu tenho trabalhado isso porque a gente não pode esperar muito do outro. Cada um também lida com o seu melhor, né? Exatamente, e eu tenho aprendido isso. Mas o estar presente, sabe? As meninas da escola, elas vinham aqui na minha casa, traziam um lanchinho, porque, né, a gente gosta de comer, gente. E aí elas já traziam, cada uma trazia um lanchinho e vinha, e eu falava a mesma coisa com elas todas as vezes que elas vinham aqui. E elas vinham, cara. E eu achava que ninguém me amava. Eu tinha essa síndrome, sabe, assim, de pobre coitada, que ninguém me amava e aconteceu isso e eu entendi que muita gente me amava. Então tem as coisas ruins, mas também tem as coisas boas. A gente também tem que focar nisso. E aí, ao invés de você falar, fulano, não chora, fala, chora mesmo. Põe pra fora, porque uma hora o choro vai parar. Então deixa a pessoa chorar, gente. Se a pessoa estiver chorando, desesperada, deixa chorar. A pessoa precisa disso. Vai cair em 4. E então, aí eu tava falando do que não falar e o que falar para as pessoas. Me fala, que eu tenho essa dificuldade. O que é para falar? Pois é, entre o sim e entre o não, minha filha, se você não sabe o que falar... Não fala nada, abraça, fica perto, cai e vai embora. Exatamente. Seja presente. Leva comida e seja presente. É verdade. Porque no momento da comida, isso é uma coisa interessante. No momento da comida ali, foi legal que as meninas ficavam assim, toma, experimenta isso aqui, come isso aqui. Porque era uma coisa que eu não estava fazendo. Você não tem apetite nesse momento. Então, era uma forma carinhosa delas estarem me fazendo comer e mostrar que se preocupavam comigo. E assim, independente de eu estar falando sobre uma coisa triste ou não, elas tentavam me alegrar da forma delas. Então, se você não sabe o que falar, cara, ouve, abraça, sabe? Foi uma coisa que eu botei aqui. Chama pra ver um filme, vamos ver um filme, gente, alegre. Mas, eu tenho uma situação com isso também. Eu lembro que eu e meu esposo, a gente deitou e meu marido falou assim, vamos botar um filme pra gente assistir, um filme de comédia.
Isso tinha, sei lá, uns 15, 20 dias que ela tinha partido. E aí ele colocou o filme de comédia, tá a gente assistindo e tal. De repente aconteceu uma situação muito legal e eu comecei a gargalhar. No mesmo instante que eu dei aquela gargalhada, eu comecei a chorar, mas muito. E ele me olhou assim, me puxou, me olhou e falou: O que que houve? Tu tá chorando por quê? Tu acabou de rir. Eu falei: Como que eu posso estar sorrindo? A minha filha tá morta e eu tô aqui rindo. Então, Foi por interessante isso. você falar isso, porque eu já lidei com pessoas que era mais ou menos assim, já tinha passado há muito tempo o, o evento da morte, né? E elas estavam se sentindo culpadas por estarem vivendo a vida. Exato. E ficavam bravas quando as pessoas também estavam. Uma falou assim: Uhum. meu avô morreu e as pessoas comemoram o Natal lá em casa. Entende? Então, assim, Aham. o se permitir viver é aquilo que você falou, né? Se Deus quisesse te levar, ele tinha te levado. Então, já que é para ficar aqui, a dor vai sempre existir, mas vamos nos permitir viver um dia de cada vez, né? E isso é uma coisa que as pessoas precisam prestar muita atenção, sabe? Se você passou um tempo, você está sofrendo ainda porque você tem uma pressão externa, tipo assim, eu tenho que sofrer, eu tenho que o tempo todo estar triste, sabe? É uma coisa a se pensar. Eu parti do ponto que Mas se a você também minha estava filha. muito recente. Eu tô falando de Exato. dias, entendeu? 20 dias. É. Mas eu parti do ponto do seguinte: se a minha filha puder me ver da onde ela tá, ela ia gostar de ver que eu não estou vivendo, que eu estou triste, que todas as vezes que eu lembro dela eu só sofro, choro, quero me matar e quero morrer. Então, eu tenho certeza que não. Da mesma forma que se eu pudesse ter escolhido não ver ela sofrer, não passar mal, não ter nada disso, eu acredito que ela também. Então, né, mais uma vez, a Gabi me A ajudou Gabi, nesse. Maravilhosa, cara. Viu, Gabi? Eu preciso de 5 meses de terapia grátis, porque eu tô fazendo essa Gabi vem propaganda. fazer uma live comigo, Gabi. Isso, boa. E aí, eu super topo de estar presente aqui, ó, participando. Vai ser maravilhoso. E assim, eu acho que é muito isso, sabe, que você falou. Infelizmente ou felizmente, né, as pessoas vão tocar a vida. No caso, a minha dor, né, como você falou, de ter perdido a minha filha, de não ter mais o convívio da minha filha, vai ser muito minha, do meu marido, dos meus pais, da minha irmã, porque fomos todos muito presentes nesse momento. Mas as outras pessoas vão tocar as vidas, né? Uns vão lembrar dela, até porque, se você observar, no meu Instagram tem muita foto de girassol. Eu resolvi, ressignificar a imagem da minha filha num girassol, né? E é uma das coisas que eu ia falar, né? O que você deve fazer e falar, mande flores. Eu tenho uma amiga que a gente teve bebê próximo, que é a Bia. Beijo, Bia, que eu sei que ela tá aí. E a diferença é de um mês do Benício para Helena. E aí ela me enviou flores, ela me enviou um buquê de girassol. Porque um dia de manhã eu acordei, foi na quinta-feira que eu saí daquele meu momento de dopar, de estar dopada, e aí eu acordei e falei assim, hoje eu quero visitar a minha filha. E aí eu acordei, olhei pro meu pai e falei, pai, tu me leva no cemitério? Ele falou, levo. E aí passei na floricultura, comprei um girassol e levei. Só que quando eu acordei de manhã, eu postei no meu status girassol, simplesmente. Uma florzinha girassol. E não botei nada, só postei o girassol. Fui no cemitério, coloquei a florzinha lá, com a plena consciência de que a minha filha não estava mais lá, mas eu precisava dessa despedida, né? Então eu fui lá, fiz o meu, né, meu momento de oração com Deus. Beleza. Quando eu cheguei em casa naquele dia, eu recebi um buquê de girassol dessa minha amiga Bia, né? E ela no bilhetinho ela dizia que Deus tinha mandado ela me enviar aquele buquê de girassol. E aquilo me emocionou muito, porque a partir daquele momento, a Helena começou a ser um na minha vida, porque a história do girassol é que a flor de girassol, quando o sol não aparece, ele não murcha, ele não cai. Ele busca em outro girassol a energia para não cair. Então, quando você passar e ver um girassol virado para o outro, é por isso, porque ele não tem a luz do sol para focar, então ele está focando no outro. E, tipo, a minha energia hoje, a minha, né, o que eu quero fazer daqui pra frente é nunca esquecer minha filha, nem deixar que as pessoas esqueçam. Mas não de uma forma negativa. É através disso levar a luz pro outro, entendeu? Então eu acho que vale, tem tudo a ver a minha filha ser o meu girassol, né? Girassol.
E assim, Pois e é. pensar no legado dela também, né? Uma coisa que você me Sim. falou na nossa conversa, ô mãe, peraí, só um minuto. Pega meu carregador aqui pra mim, faz um favor. Tá acabando a bateria. Uma coisa que você me falou da conversa foi que, assim, foi uma coisa anormal a sua filha ter vivido esse tempo bem, Sim, foi. né? Porque o que que acontece? Essa hérnia diafragmática, pelo que eu pesquisei, algumas pessoas me falaram, né, alguns médicos, é que normalmente é visto naquela ultrassom morfológica, né, que é feita para ver os órgãos. Uhum. É vista a partir dali. E nunca foi visto nada. E mesmo que não seja visto, quando o bebê nasce, a tendência é o bebê já nascer com um pouco de falta de ar, porque o pulmão não desenvolve pelo fato dos órgãos estarem apertados, né? E o apigar dela, que é aquela, eu não sei como é que fala, se é taxa, eu não sei como é que eles Aham, medem tava lá do tudo bebê, né? normal, né? Do normal, foi 8 e 9. Então, assim, de 0 a 10, poxa, tava perfeito. Então, assim, ela nunca demonstrou nada. E foi legal que a minha pastora me deu muito apoio, ela e a Leila, né, que é a esposa do pastor Cláudio lá da nossa igreja. Elas me deram muito apoio nesse começo, elas vinham sempre orar por mim e tal. E aí, num dia que a minha pastora veio orar, ela falou comigo que, enquanto estava orando, Deus falou com ela uma coisa muito linda. E isso me emociona muito, porque, assim, sempre o cuidadinho de Deus, sabe? E que ela falou que, conforme estava orando, ele disse que por amor a mim, ele tinha permitido que eu vivesse com a Helena até o tempo que eu vivi. E faz todo sentido, sabe? Todo sentido. Porque realmente, todo sentido, porque Você poderia eu ter tenho uma passado uns grande. 3 meses com ela. É doente, hospital. Não, você viveu 3 meses intensos com ela. E na verdade, ô, Jana, eu não ia viver, porque o que que acontece? Essa hérnia, quando o bebê nasce, ele tem que ser levado diretamente para a UTI, estabilizar respiração, tal, para já fazer a operação. Então, assim, é tipo, um dia o bebê nasceu, já tem que fazer isso. E a taxa de mortalidade nesse tipo de cirurgia dessa hérnia é muito grande. Então, possivelmente, ela não ia resistir, sabe? Então, quando eu escuto essa oração, essa resposta de oração da minha pastora, eu me sinto muito especial para Deus, sabe? Muito mesmo. E eu tenho uma grande amiga, a Cris Lane, que ela perdeu o filhinho dela em setembro, também com uma hérnia diafragmática. E a gente se encontrou no Mãe com Asas, porque ela ouviu falar da minha história e ela quis ir lá para me conhecer, para saber. Como assim? Porque o bebê dela faleceu logo assim que nasceu. Ela já sabia, porque viu na ultra. Então já foi tudo preparado no nascimento dele, mas infelizmente ele não conseguiu se manter estável o suficiente para poder fazer a cirurgia e faleceu, né? Ah, então Deus te ama mais do que ama a Crislane? Não, de forma nenhuma, Cada porque um ele tem o seu também, processo. cada Cada um um tem o tem a seu sua vida. processo. Por isso que não existe Exatamente. receita de bolo. A gente dá uma inspiração para as pessoas, mas não existe Sim, receita de bolo para ninguém. Porque cada um é uma exatamente. pessoa diferente da outra. E aí eu lembro que quando ela me conheceu, ela falou comigo assim: ai, amiga, desculpa o que eu vou falar com você, mas você foi muito privilegiada. Porque você pôde viver com a sua filha até os 3 meses e eu não pude viver com o meu. O meu viveu algumas horas e faleceu nos meus braços. E aí eu falei com ela: eu já nem sei o que é pior. Porque eu vou sentir falta de tudo aquilo que eu vivi com ela. Aí, ao mesmo tempo, eu pensei, mas ela vai sentir falta do que ela não viveu com o dela. Então, na verdade, gente, a falta vai É, existir a partir do momento que a gente descobre que a gente tá grávida, a gente já é mãe, né? O primeiro isso. chute, o primeiro tudo. Você vai sentir falta de tudo, cara, não tem jeito, sabe? E é muito isso, é muito isso. E assim, a questão de você ouvir o que essa pessoa que tá em luto tem pra falar é importante. É o que eu tava falando, né? As meninas ouviam tudo repetido. Larissa, cara, que é uma amiga, Larissa e Bianca, duas amigas que eu amo de paixão. Larissa vinha muito aqui na minha casa e eu contava tudo de novo pra ela com os mesmos detalhes, com a mesma, sabe, entonação. E ela fazia aquela cara de que eu tava contando pela primeira vez. E aí um dia eu olhei pra ela e falei assim, amiga, eu já te falei isso, né? Aí ela, um montão de vezes. Eu falei, obrigada por ouvir como se eu estivesse falando pela primeira vez, porque pra mim isso é importante. É, E assim, a Jeane, cara, que também é uma outra menina muito especial. A gente se conheceu há pouquinho tempo antes, porque ela entrou no lugar da Bia, que ganhou o Benício para cobrir, né, a questão da licença maternidade. Então a gente conviveu muito pouco, mas ela me mandava mensagem todo santo dia. Como você tá? Tinha dia que eu nem respondia ela, porque eu não tava bem, eu olhava e não respondia. Mas no dia seguinte ela mandava: bom dia, como você tá hoje? Tô orando por você. Então, assim, se fazia presente, mesmo distante, sabe?
Eu não sei, cada um tem um jeito, mas eu acho que isso é muito importante. Essas meninas todas, sabe? E o pessoal da igreja estavam sempre aqui. A Giliana, que é uma amiga, assim, muito especial. Todas as vezes que eu preciso de alguma coisa, que eu tô mal, eu ligo pra ela e falo, ai, Gilis, ora por mim hoje, eu não tô legal. Então, assim, são presentes. E eu acho que através dessas pessoas é que a gente tem que entender que é o cuidado de Deus. Porque às vezes fala, ai, Deus me abandonou, Deus não tá me respondendo. Cara, ele tá mandando pessoas pra cuidar fisicamente de você. Então, é o cuidado dele, sabe? E vai ter dia que você também vai sentir o toque do Espírito Santo. Aconteceu comigo. Foi num dia que estava fazendo, se eu não me engano, 3 meses que ela faleceu. Eu acordei, entrei no banheiro e comecei a chorar muito, 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 muito. E eu olhei o vaso sanitário e pensei assim: eu vou me jogar de cabeça, assim, para bater a cabeça no vaso, porque eu vou desmaiar com a pancada e vai amenizar essa dor do momento de lembrar que hoje fazem 3 meses que ela faleceu. E aí, no mesmo momento, o Espírito Santo falou: eu tô aqui. Não precisa disso. Aí eu falei, você tá aqui? Então faz o favor de me abraçar e trazer a tal da paz que excede todo entendimento que diz lá na tua palavra, porque, sinceramente, eu tô a ponto de fazer uma besteira. Então me abraça. E aí eu fiz esse movimento, eu mesma me abracei, fechei o olho e comecei a chorar, chorar, chorar. Porque esse ato que eu fiz é como se fosse um ato profético de que era o Espírito Santo me abraçando. E eu comecei a chorar, a chorar. E, cara, foi incrível. Sabe quando tu sente que aquele peso, aquela angústia, aquela dor tá saindo? É uma coisa sobrenatural que, falando, talvez vocês não saibam, mas é só realmente quem sente. E aí eu comecei a ver que, cara, ele tá sempre aqui. É só pedir, ele tá aqui, pronto. Porque a palavra dele diz em Lamentações de Jeremias que ele não tem prazer em entristecer as pessoas. Pelo contrário, ele tá ali firme, sabe, para te ajudar. Então, eu tive muitas dessas experiências com Deus, assim, na certeza de que ele estava cuidando de mim, sabe? Através da vida dessas pessoas todas que eu citei, e mais um monte que eu não citei, mas que eu tenho aqui no meu coração a gratidão. E aí, a partir disso, eu comecei a entender que quando que a minha dor é usada para eu curar outras pessoas, né? É aquele velho lance de que, tipo, enquanto eu tô cuidando da dor da outra pessoa, guardei a minha no bolso e vou cuidar da outra pessoa, Deus tá vendo que eu tô descoberta, por assim dizer, e vem e cuida da minha, né? Como eu não quis ir no velório, a minha irmã depois me contou que o pastor que fez a cerimônia falou que a Helena ela era uma semente, né? E que a partir disso daria frutos e tal. E o meu pastor estava em viagem, estava em Israel, e quando eles voltaram de viagem, eles vieram até a nossa casa para confortar, né? Trazer uma palavra. Sem saber, o nosso pastor falou a mesma coisa, que a Helena era uma semente e que para a semente germinar, ela precisa morrer e ser plantada. E quando ele falou aquilo, eu já tinha em mente a questão do girassol e aquilo foi tudo fazendo um sentido só para mim. E eu falei, ok, então a Helena é a minha semente. Então, eu entendo perfeitamente isso hoje, porque Fernanda, através disso. eu vou te Sim, contar pode uma falar. coisa. Uhum. No dia que eu soube da morte da Helena, eu tava aqui na minha. Eu não esqueci de. Eu acho que eu não vou esquecer nunca mais. A gente não era próxima e nada. Alguém colocou no Facebook e te marcou. E na hora veio sua filha na minha cabeça. E eu olhei pro meu filho assim. E ele tava naquele dia atacado, de salto, de desenvolvimento. E eu Uhum. tava com muito assim, sabe, com ele. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, não sossega, não para de chorar, não só quer peito. Porque a gente Ele tem fica esses assim. momentos da gente, né? E aí eu, Aham. eu soube do que tinha acontecido com a Helena naquela hora. Eu comecei a chorar aqui na minha casa, mas eu chorava, mas eu chorava. E eu escrevi um texto. E o título do texto, não sei se eu apaguei do meu Instagram ou não, mas o título do texto era assim: a sua vida é ruim ou você é ingrato? E eu tava realmente falando disso, sabe? Quantas pessoas e tal. E um monte de gente veio falar para mim que aquele texto ajudou. E, e eu tô muito emocionada porque eu fiz uma artezinha e a artezinha tinha um girassol no fundo. Nossa. Eu não sei se isso tá no meu Instagram, se eu apaguei por conta mas quem viu sabe do que eu tô falando. Eu, inclusive, devo ter minha arte naquele fotos, porque fica na nuvem. E eu posso te mostrar. E o texto falava disso. A vida é ruim ou você é ingrato, sabe? Porque eu tava olhando meu filho assim, naquela hora eu falei assim, caraca, eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui, olha ele aqui, olha, sabe?
E eu abraçava ele, minha mãe chegou e eu contei pra minha mãe e ela começou a chorar também. E assim, a gente descobre que pessoas morrem, criança morre o tempo todo, mas foi muito marcante esse dia pra mim. Eu lembro tudo que eu tava fazendo esse dia. E aí eu fui no teu Instagram, no teu Facebook, eu não te tinha no Instagram, eu não comecei a te seguir por conta disso, porque eu falei assim, não tinha ela, não vou seguir agora. E esses dias você começou a me seguir e eu fui te seguir de novo. E você tá falando isso e é muito engraçado, porque olha, esse texto ajudou um monte de gente veio falar comigo que começou a se tocar. E tinha um girassol no fundo. Tá vendo? Da minha imagem. Cara, é incrível. Eu sinceramente não sei. Eu vi esse texto, tive a mesma. É muito louco. Depois eu vou procurar lá. Tomara que esteja. Gente. Tá todo conectado. Tudo. Então, assim, eu acho que essa questão da semente é exatamente isso, sabe? Ela veio e através da história dela e tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer vão ser frutos que talvez eu não colha, porque tem muita gente que vai estar ouvindo aí e eu nem vou conhecer, mas que, poxa, vai começar a ver a vida de uma forma diferente, vai começar a enxergar Deus de uma forma diferente, sabe? Enfim, eu não sei. E aí tem sempre as frases, porque eu gosto muito disso. Uma que diz que uma das coisas mais lindas do Evangelho é que as feridas que a gente sofreu, quando são curadas em Deus, elas têm o poder de curar os outros, né? Não me deixe esquecer que olhar o fardo do outro e estender os meus braços é uma forma de aliviar o meu fardo, né? Me vi falando de esperança quando eu perdi a minha. Foi aí que eu entendi o que Jesus disse sobre sermos luz no mundo, né? É muito isso. E assim, nesse processo todo, eu senti muita falta de alguma coisa que eu pudesse ler ou assistir e que me desse algumas dicas, igual a gente está fazendo aqui agora, que me desse algumas dicas de como eu me levantar. E aí eu ganhei de presente do meu esposo esse livro aqui, ó. Nada Pode Calar uma Mulher de Fé, da cantora Estela. Uhum. Ela perdeu o filho dela, o Mateus também. Muitas pessoas sabem da história dela, né? Que o filho dela teve meningite e faleceu. E nesse livro aqui, ela conta um pouco do testemunho dela, da morte do Mateus e as coisas que aconteceram a partir dali. E aí eu comecei a ver e, tipo, quando eu comecei a ler, eu devorei o livro. Acho que, tipo, em 2 dias eu li ele todo, assim, entre surtos e choros. E ela fala que ela se trancou no closet dela e começou a chorar e falou: Deus, eu nunca mais vou conseguir escrever uma canção. O Senhor sabe o que o Senhor fez? O Senhor levou meu filho, o Senhor acabou com o meu ministério, o Senhor acabou com a minha vida, eu nunca mais vou conseguir fazer nada. E aí ela disse que Deus começou a ministrar sobre a vida dela e a partir disso ela escreveu a canção O Milagre Sou Eu. Não sei se vocês já ouviram essa canção, mas é linda. E aí tem uma parte no livro dela que ela diz que, às vezes, o milagre é quem Deus ressuscita, quem Deus cura. E, às vezes, o milagre somos nós quem ficamos, né? E aí, a partir disso, ela começou a ministrar em muitas igrejas, contando o testemunho dela. E eu fui uma das que fui presenteada com um livro com a história dela e que me deu força nesse momento para entender que se eu fiquei, então o milagre agora era comigo. E Deus um dia falou comigo sobre isso. Eu falei com ele assim, eu falei, Deus, o Senhor sabe que o Senhor podia ter curado a minha filha, né? Eu e Deus, a gente tem muito esse tete a tete assim, sabe? Eu falo muito assim com ele e as pessoas acham uma maneira. E eu também acho, porque eu acho que relacionamento é isso. Não é aquela coisa de Senhor, meu Deus e meu Pai, né? Eu acho que relacionamento é você ser o que você é com todo mundo, inclusive com ele, que é o seu pai. E aí eu falei pra ele, o senhor sabe que o senhor podia ter curado a Helena, né? Se o senhor permitiu que ela vivesse até os 3 meses com o que ela tinha, porque ela poderia ter morrido nos meus braços em qualquer brincadeira que eu tava fazendo com ela. O senhor permitiu, então o senhor podia ter curado, o senhor foi vacilão, o senhor sabe disso? E aí ele virou pra mim e falou bem assim, se eu tivesse curado a Helena, você teria um milagre pra contar. Eu não curei a Helena, e olha quantos milagres você já tem. E aí, na hora que ele falou isso comigo, sabe quando tu sente aquele socão na boca do estômago, assim? Que ele só fala comigo assim na voadora, sabe? Eu e ele, a gente é muito assim. E eu gosto, porque ele sabe que eu preciso desses chacoalhões, tem hora. E aí, quando ele falou isso comigo, eu falei, caraca,
tá ok, tá super entendido aqui. Porque, né, ia ser muito bom pra mim ter a minha filha comigo e Deus fez um milagre. Mas olha só, tô podendo ajudar outras pessoas. Deus tá me curando o meu caráter, sabe? A minha forma de ver as pessoas. E E a aí foi Helena tem um quando legado, com eu. certeza. É, e aí foi quando, lendo o livro da Estela, eu senti o desejo de escrever um livro. Exatamente Nossa, contando um bom. pouco disso. Tipo assim, poder mostrar com as minhas experiências, com meus erros, os meus acertos, as minhas dificuldades, porque é uma coisa real, sabe? Eu acho que quando a pessoa está passando por isso, tudo que a pessoa quer é ouvir de alguém que a pessoa também passou por aquilo, porque senão a gente se sente um ET. A gente pensa que é só com a gente que está acontecendo aquilo, entendeu? E aí você já tá pirando mesmo, e você pira mais ainda. Então eu acho que esse livro, eu tô começando a escrever, tô começando a pensar como vai ser, eu acredito que um dia possa ajudar muitas pessoas, sabe? Com Então, certeza acho que é uma coisa que vai conectando a outra, sabe? E eu tenho muito isso, assim, no meu coração, de que pegar essa história que ao mesmo tempo é triste, mas é tão bonita. De saber que a minha filha rodou, sabe? Por a história dela rodou por tantas pessoas, tocou a você, tocou pessoas que nem me conheciam. Eu lembro que a Leila, né, falou comigo que um dia foi na casa de uma pessoa orar por essa pessoa, que essa pessoa estava muito mal, e que a pessoa falou com ela, cara, eu não tô conseguindo orar nem por mim, eu não tenho força para mais nada. Mas Deus me colocou na cabeça hoje para orar por uma tal de Fernanda, que perdeu uma filha, e ela nem sabia que a Leila me conhecia. Ela simplesmente estava contando. Então, olha só, a pessoa não conseguiu orar por ela, mas Deus levantou ela para orar por mim e ela nem me conhece. Entendeu? Então, assim, é exatamente isso. Eu ajudo outros e Deus vai me ajudando e vai levantando pessoas para me ajudar e E tá tá todo todo mundo mundo conectado. conectado, exatamente, tá todo mundo conectado. E assim, a gente não sabe de nada, Fernanda. É verdade. A gente não sabe de nada, a gente só vê um ângulo. É verdade. Por isso que a gente precisa confiar em Deus, sabe? Seja qual for a tua fé, Exato. precisa confiar em Deus, porque a gente não sabe de nada. É. Isso que você falou é muito legal, de seja qual for a sua fé. Porque, na verdade, Deus, ele não é uma religião, né? Deus, ele é Deus. Tanto que a palavra diz, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele não falou que ninguém vai ao Pai a não ser pela Igreja Católica, a não ser pela Igreja Evangélica, a não ser pelo, né? E eu acho que quando a gente começa a enxergar Deus como o único mesmo, como o E foco da essência, coisa, a essência, o foco, é muito mais fácil de você entender quem ele é. E ele é um Deus de relacionamento, cara. Então, tipo assim, se você tá precisando, tá passando por uma situação, experimenta fazer isso que eu fiz, de chamar ele para um bate-papo. Se falar com ele algumas coisas também que teu tiver no jeito, seu do coração, jeito que faça sentido pra você. exatamente. Cara, ele é muito real, sério. Sinceramente, eu não tenho condição. Tem uma frase de uma moça chamada Lauriane Antunes que diz que quando você menos espera, Deus coloca alguém em sua frente para você cuidar. E você se pergunta como fará isso, quando o que você mais tem precisado é de cuidado. Você acha que não irá dar conta, mas quando percebe, está cuidando e também sendo cuidado. Porque é assim que Deus faz. Enquanto cuidamos das dores do outro, ele está cuidando da nossa. E assim, é exatamente como eu tenho vivido agora, sabe, Jana? Por isso que quando você me chamou, na hora eu pensei assim, caraca, eu não vou aceitar, Peraí, não. Ainda vai. Fabel, pode vir pra cá. Ele fica aqui, porque Heitor já venceu de ficar no quarto. Teu áudio tá muito baixinho, Jana. Eu não sei se é só pra mim ou se é pra todo É, mundo. É, é porque o Heitor já venceu de ficar no quarto. Tô falando com o Fabel que pode soltar ele aqui. tadinho. Ele tá numa fase, meu filho. Ah, é. Uma delícia que eu Anda, tenho tudo. acompanhado, eu tenho visto. Mas E fala. assim, eu tenho buscado coisas, sabe? Essa semana, por exemplo, eu fiz um poema. Que agora eu tô assim, né? Nos poemas, nas coisas. E assim, tudo que eu vejo que vai me ajudar a colocar esse sentimento pra fora, eu tenho feito. Então, acho que isso é um pouco do que as pessoas também. Porque ficar trancado, só sofrendo com aquilo, só pensando naquilo, cara, isso de fato não vai te trazer nada de bom. Não vai. E assim, buscar mesmo, sabe? Quando tiver que lembrar das coisas boas, não ficar focando nas ruins. Eu mais ou menos tenho me baseado por aí, assim. Fê, assim, gratidão por estar aqui, gratidão por compartilhar. Eu sei que é um assunto muito delicado, né?
Mas assim, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Eu pensei que eu ia chorar mais. Eu disse, gente, porque eu choro muito, né? Eu sou uma pessoa que eu vejo alguém chorando, dá vontade de chorar, eu choro. Mas assim, eu saí com meu coração renovado. E eu não sei as pessoas, mas eu acho que as pessoas também. Assim, eu tô com meu coração renovado de esperança, sabe? De esperança. Amém. Nunca chorei tanto em uma live. Mas assim, a sensação que a gente tem agora é que é a esperança, sabe? Que a gente pode ultrapassar as dores da gente, né? E assim, gratidão por ter se disponibilizado, né? E por não ter desistido. E por compartilhar. E assim, esse teu desejo de ajudar as pessoas deixa a gente em pé e você em pé. Porque quando a gente ajuda o outro, na realidade, a gente ajuda a gente também. Né? Sim. Eu sempre falo isso. Tá com algum problema? Ajuda alguém. Que aí você vai ver o que vai acontecer. E Deus é tão perfeito, gente, que se você olhar quimicamente falando, teu cérebro muda. Teu cérebro começa a produzir química de felicidade e prazer quando você ajuda as pessoas. Então, assim, é verdade. É perfeito. Então, assim, gratidão. A galera tá aí colocando. Vou comprar teu livro com certeza, absoluta certeza. E, assim, a hora que você quiser divulgar teu livro, falar da tua vida aqui, pode falar, a gente está aqui. Tá? Que legal. Pode falar, Jana, agora eu quero falar de outra coisa. Quero falar, se quiser falar aqui no meu espaço, você está aqui a hora que você quiser. A gratidão é minha, gente. E assim, uma coisa importante para falar também é que vai ter dia que eu vou acordar e eu não vou estar bem. Né? Isso é muito importante a gente deixar claro. Todo mundo. Porque às vezes a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, a Fernanda tá bem e como que pode? Mas não, tem dia que eu acordo e eu choro, tem dia que eu dou as minhas crises. Realmente é um processo, sabe? É um processo, há uma falta, mas é o que a gente sempre falou aqui do começo ao fim, a gente tem que querer. E é possível, gente, é possível. Espero que todos comprem meu livro. Com certeza. Já vou comprar. Mas sem brincadeira, para mim foi uma honra poder falar um pouquinho da história da minha filha, que continua sendo meu presente e vai ser para sempre. E assim, eu tenho muita fé, sabe? Que coisas boas vão voltar a acontecer na minha vida, né? Porque, com certeza, como a gente falou, né? A gente não tá aqui em vão. E eu creio num Deus bom, que é um Deus de restituição. Quem sabe um dia quem estiver me acompanhando no Facebook não vai ver novamente uma gestação, um outro bebezinho saudável e feliz. Por você. Eu sei disso. Seja qual for, o que acontecer, a gente está torcendo por você. E, assim, gratidão mesmo pela tua história, gratidão por compartilhar. E assim, gente, muito obrigada a todo mundo que está aqui até agora. A galera participou pra caramba e eu tenho certeza que a Fernanda sentiu o carinho de vocês, tá? E isso é muito importante, tanto para ela, quanto para mim, quanto para todo mundo. Inclusive para quem passou pelo luto, tá passando, ou quem quer dar uma guinada na vida. Hoje um amigo meu falou para mim, ai, minha vida. Eu falei assim, assiste a live de hoje. Vamos assistir a live de hoje que tu vai ver. Aí ele deve estar por aí. Então, assim, você tá impactando muito mais vidas do que você pensa. Que bom. Ele aí. E desde muito tempo, o meu texto tá dizendo isso. Eu vou caçar esse texto e vou te mandar. Por favor. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo aí que, né, ficou com a gente até agora. Beijo para todo mundo. Gente, não deve ficar no 24 horas, mas deve estar lá no meu GTV, que eu não sei o que o Instagram fez. Mas, enfim, eu vou dar uma editada e vou colocar no meu canal do YouTube pra gente espalhar essa mensagem para todo mundo. Que bom. Gratidão, Jana. Boa noite. Espero teu livro. Boa noite. Tchau. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Muito obrigada a todos. Tchauzinho.